O anime começa com uma menininha acordando, escovando o dente, trocando de roupa, o que parece estar se arrumando pra ir pra escola. Então fala tchau pro que parece ser o irmãozinho dela e sai de casa que na verdade tá dentro de uma estação subterrânea? Então corta pra livraria e a Ogawa tá organizando os livros. E quem trabalha com ela é o possível irmãozinho da menininha do começo do episódio, o Adashino. Então ele começa a imitar um cuco na frente da Ogawa e fala que na verdade foi um Kankodori que cantou. E que o Kankodori também é chamado de cuco comum. Então ela pergunta se trabalhar com ela é tão chato assim. E ele fala que foi trabalhar ali exatamente pra trabalhar no caixa com ela. Então ela fala que fica honrada, mas é pra ele voltar daqui a 10 anos, meu jovem. Ele começa a pensar que em 10 anos a Ogawa vai se tornar uma mulher mais velha e verdadeiramente atraente. Então ela boceja e o Adashino pergunta se ela tá com sono. E ela começa a falar que ontem à noite, naquele fórum de ocultismo, teve mais informações sobre a estação Kisaragi. E ele fala, aquela lenda urbana cheia de furos que é claramente uma mentira? E ele fala que fica surpreso da Ogawa achar isso divertido, principalmente na idade dela. Então ela chama o Adashino de moleque e ele se pergunta, moleque? E ela começa a falar que o ocultismo desfruta do nosso medo e hesitação. Os humanos têm necessidades básicas, como fome e apetite sexual, e esse tipo de hobby ajuda nisso. Então chega o chefe e ele fala pra Ogawa que nunca viu o Adashino-kun falar tanto. Ela não acredita nele, mas o chefe fala que o Adashino só fala com ela. E o chefe dá um presente pra ela, um livro de roubo reverso. Ela não entende, então o chefe explica que é exatamente como o nome sugere, é o oposto de furtar as lojas. Em vez de ser algo roubado, é algo que aumenta a venda de livros. Porque ela tava conversando com o Adashino mais cedo e que a livraria tava muito parada. Bom, ele fala que pode considerar também como um presente de aniversário. Então, durante o intervalo, o Adashino pergunta pra ela como tá indo o romance que ela tá escrevendo. E a Ogawa fala que não tá conseguindo escrever nada. E ele fala que ficou chateado de ela não ter contado que era aniversário dela hoje. E ela fala que de presente quer que o Adashino seja gentil o suficiente pra deixá-la em paz. Ele dá uma risada e fala, apesar do que eu possa parecer, sou fã da escritora Ogawa Sumireko. Vou anotar aqui para não esquecer. Esta sou eu, Ogawa Sumireko, e esse é o meu amigo que nunca tem papas na língua, Adashino Ren. E esse é um humilde relato da nossa amizade e da nossa separação. Então a Ogawa chega no apartamento dela, toma um banho, se troca, tá assistindo um negócio, e dá meia-noite, 28 anos da Ogawa. E começa a lembrar de quando era criança, que quando ela tinha 15 anos ela recebeu um prêmio de novos talentos. Naquela época ela conseguia escrever de tudo, mas quando completou 20 anos, ela era só mais uma pessoa qualquer. O destino dela parece ser a mediocridade. Ela gostaria de poder voltar àquela época. Então ela vê o livro que ganhou do chefe e resolve dar uma olhada. Ela não consegue ler direito porque parece japonês, mas é um pouco diferente. Mas alguns pontos estão em hiragana e ela lê um poema em voz alta. Um poema sobre envelhecer. Então ela resolve sair e comprar um bolo. O Adashino manda parabéns por mensagem, falando pra ela se tornar uma mulher ainda mais velha e atraente. Então a Ogawa fala, não se esqueça disso, moleque, a idade chega pra todo mundo. E o Adashino pensa que ele não tem idade pra ser chamado de moleque. Então ela entra na lojinha de conveniência e as roupas dela estão ficando mais largas. Ela olha pra baixo e vê os peitos dela diminuindo. Ela tropeça no sapato que ficou grande demais, então ela se olha no reflexo do vidro e vê que virou uma criança. No dia seguinte, na livraria, o chefe percebe que a Ogawa faltou no trabalho sem avisar. Então a Adashino cobre ela falando que ela não tá se sentindo bem. Ele fala que aparentemente ela tá tão doente que o corpo inteiro dela tá repleto de cocô. Então ele consegue despistar o chefe e manda mensagem pra Sumireko perguntando o que aconteceu. E ela só manda um não me atrapalhe. Não sei quem é, mas está incomodando. Então a gente vê a Sumireko criancinha escrevendo sem parar no computador dela. E foi assim que ela desapareceu. Uma semana se passou, e então o chefe da livraria pede pro Adashino ir lá no apartamento ver o que aconteceu com a Sumireko. Então ele toca a campainha e nada acontece. Ele resolve abrir a porta e tá destrancada. Então quando ele entra, ele sente um cheiro muito bom e vê o sutiã da Sumireko ali. Então ele vê que ela largou o celular ali e começa a investigar. Pelo jeito não teve briga nem nada. Então ele percebe algo. Ele cheira aquele livro de poema que o chefe deu pra ela e percebe que aquela foi a causa. Ele pega o livro e começa a folhear. E enquanto isso a gente corta pra Sumireko, ela tá na rua, criancinha ainda, escrevendo sem parar. Ela tá muito animada porque com o corpo de criança dela ela não consegue ficar parada. E então sai sangue do ouvido dela. Ela pensa que é melhor ir pra casa pra começar a escrever de novo e... Ué, onde é que fica minha casa mesmo? E então a Adashino aparece atrás dela falando, é perigoso pra uma criança andar sozinho. Se você não sabe o caminho de casa, pode deixar que eu te mostro. E ela fala, quem é você? Então ela cai no chão e começa a chorar porque a cabeça dela começa a doer muito. E o Adashino fala que é a reação dela a essa forma dela. Ela não tinha ficado jovem de novo. A Ogawa de 28 anos só foi empurrada pra dentro do corpo de uma criança. O sangue, os ossos, os músculos ainda são de uma pessoa de 28 anos que foram empurradas num corpo encolhido. Ela se lembra dele e pergunta por que ele não tá surpreso com a aparência dela. Aí o Adashino tira o livro e pergunta pra ela se ela leu aquilo. E fala que esse é um livro amaldiçoado que não deve ser lido em voz alta.
uma curiosidade chamada texto amaldiçoado. No Waka coletado pelo Maniosho, existem poemas cujos autores são desconhecidos, e poemas cujos autores não são humanos. Poemas que lembram os mortos, as elegias. Poemas que manipulam o coração das pessoas, os líricos. E poemas que podem trazer de volta a juventude de uma pessoa, os poemas diversos. Então ele fala que o poema que ela leu é sobre um nobre que deseja o retorno da juventude de uma senhora. E é o elixir da juventude do deus da lua, Tsukiyomi. Mas ele só é ativado se você cumprir certas condições. Primeiro, tem que ser lido à meia-noite. Segundo, tem que ser lido sob a luz do luar. E terceiro, o leitor tem que ter pelo menos 28 anos. Confesso que eu achei um pouco específico demais. E a condição final, a leitora tem que ser uma donzela virgem. E ele fala isso mais 2 vezes na cara dela. Então ela pergunta por que o livro foi atrás dela. Então ele fala que ela não foi escolhida nem nada. A única culpa que ela teve é de ficar vagando por aí como criancinha sem pensar. Então ela cospe sangue e começa a sair sangue do olho dela. O Adashino então fala pra eles irem pra um lugar onde eles possam ver a lua. Então eles chegam e ele manda ela ler um chouka, que é o que acompanha o primeiro poema, a continuação. Então ela lê e consegue voltar ao normal. As proporções dela voltam ao normal. E ela fica um pouco envergonhada do Adashino ter visto tudo aquilo. Então ele vai dar alguma coisa pra ela se vestir e pede pra ela dar o livro pra ele. E quando ele olha pra frente, a Ogawa saiu correndo. Ela não pode dar aquele livro pra ele. Então do nada ele aparece na frente dela. E ela lê o poema pra ficar pequenininha e passar por baixo dele. Aí de algum jeito ele aparece na frente dela de novo e ela lê o poema de volta pra ficar grande e passar por cima dele. E isso daqui, o que tá virando isso daqui? Ela continua correndo, mas não consegue chegar muito longe porque o corpo dela não aguenta. E mesmo chorando sangue, ela não quer devolver o livro. Se ela não for jovem, ninguém vai ler os livros dela. Porque ela agora não tem mais talento. Essa aura já se desgastou há muito tempo. Tudo o que resta agora é uma pessoa imatura que não consegue socializar com outras pessoas. Ela, melhor do que ninguém, sabe que os livros dela não são divertidos. Mas mesmo assim, ela quer continuar escrevendo. Então a Dashino fala que ela sempre teve coragem dentro dela. Ela consegue até correr pela cidade quase sem roupa. E pede pra ler um novo trabalho dela, porque ele é um fã da escritora Ogawa Sumireko. Então a Ogawa devolve o livro e desmaia. E o Adashino vai entregar o livro num lugar bem esquisito. Quando ele chega, uma voz fala: se você quiser denunciar um artigo encontrado, por favor, venha aqui. É uma bilheteria de alguma coisa e a voz fala: ah, um texto amaldiçoado? Isso pode ser trocado por um bilhete para a estação Yami. Então ele fala que dessa vez ele não vai. E a voz fala: que pena. E a única coisa que estava dentro da bilheteria é uma corda ensanguentada. Aguardamos a oportunidade de atendê-lo novamente. Cara, o clima desse anime, a ambientação é muito boa, tá? De terror. Teve aquela achei bem nada a ver a parte que ela começa a ler o poema pra ficar baixo e desviar dele e ficar alta. Meio nada a ver, mas eu gostei bastante da ambientação. Faz tempo que eu não vejo um anime de terror. Então espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like se você gostou, se você não gostou. Deixa o like também, vai ajudar. E, por favor. Então se inscreve no canal aí também. E é isso, tamo junto, valeu, falou.